Se g for derivável, a regra do recíproco diz que a derivada de 1 sobre g é isso aqui, né? Menos a derivada de g sobre g de x ao quadrado. O item A pede para a gente utilizar a regra do quociente para demonstrar a regra do recíproco. Então, como g é derivável, a gente pode fazer o seguinte, né? Nós vamos derivar 1 sobre g de x. Então, o que vai aparecer? Isso aqui é um quociente, tá? Como se fosse 1 sobre g aí. Então, vai ficar a derivada do primeiro, que é a derivada de 1, que fica 0, vezes o segundo, menos o primeiro, que é o número 1, a derivada do segundo, que é a função g, sobre o segundo ao quadrado. A regra do quociente é assim. 0 vezes isso aqui, nem precisa escrever, tá? Então vai ficar menos g' de x sobre a função g de x ao quadrado, como a gente queria demonstrar. Então a gente utilizou a regra do quociente para mostrar a regra do recíproco. O item B, ele pede para utilizar a regra do recíproco para encontrar essa derivada aqui que estava lá no exercício 18. Então vamos só pegar essa regra do recíproco, deixar ela como referência, para a gente poder fazer essa derivada aí. Então aqui, ó, a derivada de y vai aparecer o seguinte. Aqui a gente está querendo derivar 1 sobre s mais k e elevado a s. Então a nossa função g aqui agora, no caso g de y, g de s aliás, né? O nosso g de s aí seria s mais k exponencial de s. Então, utilizando a regra do recíproco, isso aqui vai ficar menos, e aí a derivada dessa função, né? Então a derivada de s que fica 1, k que é uma constante, derivada do exponencial, que é ela mesma, sobre aí a função ao quadrado. Né? Então, sobre s mais k exponencial de s ao quadrado. Então, utilizando a regra do recíproco, o exercício 18, ele sairia assim. Agora, por último, pede para a gente utilizar essa regra do recíproco para mostrar que vale essa expressão. Então, aqui a gente quer derivar x elevado a menos n. Agora, a gente sabe que x elevado a menos n, a gente pode passar ele para baixo, assim, e aí fica x elevado a n, ao invés de x elevado a menos n. Então, a gente poderia utilizar essa regra do recíproco, trocando a nossa função g de x por x elevado a n, assim. Porque, pela regra do recíproco, é só pegar a função que está embaixo e chamar ela de g. Então, utilizando isso, vai ficar menos a derivada da nossa função g, né? Então aqui a derivada aqui é só dar o tapa e diminuir uma unidade. Então vai ficar menos n x elevado a n menos 1. E embaixo vai ficar a função ao quadrado. Então g de x ao quadrado, nós teremos x elevado a n ao quadrado. E isso aqui dá menos n, x elevado a n menos 1, sobre x elevado a 2n. Bom, ainda não está aparecendo, ainda não está muito parecido assim, mas a gente pode fazer o seguinte. Isso aqui, ó, a gente pode passar para cima. Por que eu vou passar para cima? Porque eu estou vendo que aqui tudo está em cima. Então vamos jogar isso para cima. Então menos n, x elevado a n menos 1. E quando esse x elevado a 2n sobe, ele vai como negativo. Então, menos 2n. E aí, multiplicação de potência de mesma base, a gente conserva a base e soma os expoentes. No caso, n menos 1 somado com esse expoente aqui, né, que é menos 2n. Então, temos aí menos n. E aí, x elevado a n menos 1 menos 2n.
Só fiz joguinho de sinal aqui. Então isso vai ficar menos n, x, n menos 2n, a gente opera os números. Então repete o n e faz 1 menos 2. Então fica menos 1 aqui e esse menos 1. Então pela regra do recíproco, esse fica menos n, x elevado a menos n, menos 1, e era justamente isso que a gente queria demonstrar.